Olá, amigos, amigas. Homem, ser social, é uma expressão de Aristóteles, discípulo de Platão, discípulo de Sócrates, lá da Grécia Antiga. Então vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos, capítulo 7, questão 766 a 775, sobre homem, ser social, homem, mulher, todos nós, né? Então, lá nós podemos ler sobre a necessidade da vida social, sobre o que é a vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Necessidade da vida social, questão 766. Pergunta Kardec: a vida social está na natureza? Respondem os espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Miramês comenta no Filosofia Espírita, essa questão, que a vida social existe também entre os animais. Então, os peixes formam cardumes, as aves formam bandos. A vida social está em tudo, em dimensões diversas, para que haja harmonia, bem-estar, tanto em animais como entre os homens. Aristóteles, filósofo grego do século III a.C., o homem é um ser social, pois é de sua natureza viver em sociedade. E ao buscar a felicidade, ele só a encontra na convivência humana, estar com as outras pessoas, conversar, se divertir, procriar. Ele precisa pertencer a uma coletividade. O ser humano necessita das outras pessoas para sobreviver, para satisfazer as suas necessidades, por exemplo, alimentação, cuidados quando está doente, no caso de acidente, a necessidade de afeto, principalmente quando nasce, nós somos muito ainda dependentes das nossas mães. E também o homem constrói o conhecimento, a cultura, que é o conjunto de crenças, de valores, de costumes, de linguagens, de significações, e passa de geração em geração, promovendo o desenvolvimento da sociedade. E questão 767, pergunta Kardec: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? E respondem os benfeitores do plano maior: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. E comenta Miramês: a missão de Jesus foi a valorização da vida social. Jesus não permaneceu solitário, Ele escolheu 12 discípulos para conviverem com ele. A vida em sociedade é uma oportunidade de exercitar a caridade, o perdão, a tolerância, a paciência. E a vida no isolamento tolhe o desenvolvimento desses valores morais, A pessoa está lá sozinha, Às vezes ocorre um isolamento social involuntário, que é uma imposição de isolamento, o afastamento da convivência com as outras pessoas, no caso, por exemplo, de guerras em que as pessoas precisam se proteger em abrigos, nos casos de pandemias, de quarentenas. Quarentena vem da palavra 40 dias, mais ou menos, de isolamento, ou no caso das pessoas que estão em presídios, porque são riscos para a sociedade. Algumas seitas religiosas acham que a convivência é pecaminosa, E, por exemplo, os Amishes, que têm comunidades isoladas. Esse isolamento social involuntário, não traz assim prejuízo ao ser humano,
Mas o isolamento social voluntário, né, quando as pessoas se afastam umas das outras por vontade própria, né, às vezes até por problemas de doenças mentais, depressão, sentimento de não estar identificado aos grupos. Então tem muitas situações de isolamento voluntário, mas nesses casos, né, como comenta a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos, fica a menos probabilidade, possibilidade de exercitar os valores morais. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, escreve, esse livro foi escrito no começo do século XX, que há questões sociais muito graves naquela época e hoje em dia isso continua. Então, as misérias, guerras, e que é preciso diminuir as desigualdades sociais. E para isso é preciso muita paciência e habilidade de uns, aqueles que estão passando pela miséria, por necessidades, e a abnegação dos outros, aqueles que, né, são os donos da riqueza, do poder. E quanto às guerras, Leon Denis escreve: há países muito belicosos, mas eles serão responsabilizados pelas guerras que promovem. Leon Denis escreve que o homem permanece infeliz porque se conserva mal, né, com o coração cheio de maldade, e que para melhorar a sociedade é preciso antes melhorar o indivíduo. E Leon Denis traz uma retrospectiva. A sociedade da Idade Média, na Idade Média, era a imagem da Igreja Católica, né? A dona absoluta do poder. As Inquisições, as Cruzadas. E a sociedade atual? Ela está mergulhada no materialismo. O homem, né, nessa visão, nesse conceito de que só existe a matéria, é considerado só uma peça ínfima e passageira. E qual é o remédio para todos os males da sociedade? Pergunta Leon Denis. A fraternidade. Como a gente lê no Livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos dizendo que Deus quer que nos amemos uns aos outros como irmãos. Amigos queridos, agradeço muito a companhia de vocês, de todos até aqui, e até o próximo encontro.